E eu já vou seguir para o nosso próximo painel, longevidade produtiva através do Senior Techs, trabalho, saúde e lazer. Eu convido aqui, para chegar ao nosso palco, Fernando Poteschi, CEO da Senior Tech Venturi, empreendedor, investidor anjo, mentor de startups de impacto, apaixonado pela diversidade. Ele é carioca, ele é colecionador de orquídeas, ele é formado em psicologia, ele é mestre em comunicação pela USP e pós-graduado em transformação digital. Ele será o mediador desse painel. Seja bem-vindo. Pessoal, muito boa noite ou muito boa tarde. Estamos aí fechando esse congresso maravilhoso, essa jornada de 3 dias que todos nós aprendemos muito e talvez, e com certeza o que nós melhor aprendemos aqui foi conexões, né? A gente se encontrava, a gente aprendia. Eu entrei aqui para fazer esse debate com vocês e aprendi coisas maravilhosas com o cara anterior. Então, já fui contaminado por isso. E, além do mais, ele ainda botou uma energia ótima em todos nós. Quem sabe se a gente não vai usar a música dele também para finalizar o nosso painel. Eu sou Fernando Pote, eu sou carioca, eu sou muito ligado aí com a natureza, um colecionador de orquídeas. Desde já eu convido vocês, quando estiverem no Rio de Janeiro, para visitar minha casa. Eu tenho uma casa chamada Casa das Orquídeas. Já rodei aí o Brasil inteiro aí, subi o Rio Amazonas, desci, já morei com índios também, e sempre com esse olhar das orquídeas. E hoje eu sou um investidor na área de startups, e aí a gente conhece já startups, todos nós já ouvimos falar muito sobre startups, e a gente já ouviu falar sobre a EdTech, são startups que apresentam soluções para a educação. Nós já ouvimos falar sobre FoodTech, startups que apresentam soluções para a alimentação. Já ouvimos falar sobre Legal Tech, são startups voltadas para soluções para a área de direito. E agora a gente vai discutir muito com vocês, guardem isso na memória 2 de vocês, nós vamos falar sobre Senior Tech. Senior Tech são soluções que a gente apresenta para atender às necessidades dessa população sênior, que não para de crescer, que não para de ser longeva e quer cada vez mais qualidade de vida. É isso que a gente vai ver aqui no nosso painel, é isso que a gente vai discutir com vocês, é isso que a gente vai construir conjuntamente. Esse conceito de Senior Tech e a importância que são as Senior Techs no momento atual. A gente percebe que cada vez mais a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, a nossa produtividade, a nossa relação familiar, as nossas viagens, as nossas relações pessoais, e a gente precisa cada vez mais de apoios e todos os apoios necessários que a gente puder ter. Se a gente pega as empresas atuais, né, as empresas que a gente está acostumado a se relacionar, o que a gente percebe? A gente percebe que chega a uma determinada idade, a gente fica invisível. Essas empresas não estão focadas na gente. Então, as próprias Senior Techs, elas podem ajudar essas empresas a apresentarem soluções para atenderem melhor essa população sênior. E aí a gente não faz nada sozinho. Então, eu gostaria de convidar o nosso grupo que vai estar aqui comigo, e desde já eu peço a vocês, com a mesma energia que vocês fizeram quando vocês estavam dançando antes, eu só não vou botar a música, porque a música é do nosso amigo, eu queria chamar a Juliana. A Juliana é a CEO, muita palma para a Juliana, galera! A Juliana é a CEO de uma startup chamada Talento Sênior, ninguém melhor do que ela para explicar sobre a Talento Sênior. Aí eu queria convidar, também com muita energia, com muita paixão, com muita vibração, a Viviane. Vamos lá, Vivi. Dá mais vivida. Isso aí, galera. Olha a música aí, que música bonita. Pode manter essa música bem bacana. E aí, não menos importante, não menos energia, não menos paixão, não menos vibração, eu quero convidar o Fábio. Por favor, Fábio Horta. Legal. Então, nós temos aqui, desde já, um trio maravilhoso que vamos conversar aí sobre as Senior Techs, por favor. E, pessoal, eu estava até conversando antes de entrar aqui, não tem um filme que a gente falava, o piloto sumiu, não tem uma parada dessa? O piloto sumiu, e daqui a pouco o piloto vai sumir, que sou eu. Porque eu vim para moderar um painel maravilhoso
E aí eu descobri que o meu avião sai daqui a pouco lá no aeroporto. Aí eu liguei para lá e pedi para o piloto não sair. Ele não me obedeceu. Falou, não dá. Então, daqui a pouco eu vou ter que sair, mas vou deixá-los aqui, né, para esse grande debate. O que são as Senior Techs? O que são essas startups? Todos nós sabemos o conceito de startup. A gente vive em dois mundos, né? Eu costumo dizer para meus alunos que as instituições de ensino ainda estão ensinando para um mundo que está acabando. A gente ensina ainda muito para a empregabilidade, a gente ensina muito ainda determinadas questões que são sequenciais, o A chega para B, chega para C. E quando você está na nova economia, essa economia exponencial da sociedade digital, a gente tem soluções maravilhosas, rápidas, ágeis, e essas soluções que a gente pode apresentar para ter uma abrangência muito grande num país continental como o nosso, as novas tecnologias nessas pequenas empresas que a gente está denominando startups, elas nos permitem soluções maravilhosas. Eu tive no Oiapoque, eu tive lá descendo o Rio Amazonas, em pequenas comunidades. E em todos esses lugares, a gente tem pessoas que têm necessidades que a gente poderia estar satisfazendo, e hoje, com as tecnologias, a gente consegue essa abrangência muito grande. Então, é isso que a gente vai chamar de startup. Ela tem 3 grandes variáveis, as startups. A primeira questão de uma startup que tem que ter uma tecnologia embarcada. Então, eu tenho que usar uma tecnologia, inteligência artificial, machine learning ou qualquer outra tecnologia necessária. Segunda questão de uma startup, ela tem que ter uma solução replicável. Então, não é uma solução só para o Fernando, tem que ser uma solução para todo mundo. Eu estive na Ilha do Caribe e lá, quando eu cheguei lá, desci, eu liguei lá o meu smartphone e aí eu pude pegar o Uber. A plataforma do Uber, o aplicativo, estava lá, então isso é replicável. Ela tem que escalar. Ou seja, uma solução que possa crescer rápido e não necessariamente o custo acompanha. Então, eu consigo ter uma abrangência muito grande. Então, isso que são as startups. E as Senior Techs são essas soluções que a gente apresenta para a nossa população, a população sênior, que está cada vez mais sendo longeva e cada vez mais necessita de soluções que possam ajudá-las, desde a área da saúde, como a área de turismo, de lazer, e tudo que a gente viu aqui nesse congresso. E aqui do meu lado nós temos 3 pessoas maravilhosas, cada uma delas apresenta uma solução de Senior Tech voltadas para uma determinada necessidade, um determinado problema que eles identificaram e, baseado nesse problema, apresentaram uma solução. Então, a gente vai começar aqui com a Juliana. A Juliana tem uma solução maravilhosa e ela vai explicar para nós. Ju, por favor, explica para nós como é que você entrou nessa jornada empreendedora maravilhosa e como é que você apresentou uma solução tão incrível que vocês estão apresentando. Boa tarde. Obrigada por ficarem aqui num sábado chuvoso à tarde, né? Como que surgiu a Talento Sênior? Eu trabalhava num grande banco, eu estava lá como estagiária, trainee, e aconteceu um fato curioso que eu vi um cara que estava do meu lado, com quem eu trabalhava normalmente, chegar com uma caixa de papelão. E aí eu falei, nossa, por que você está com uma caixa de papelão hoje? Ele falou, amanhã eu vou fazer 60 anos, eu tenho que esvaziar minha mesa. E aí eu fui entender o que era isso, porque eu vi aquela caixa de papelão acontecer sempre. E aí o RH me explicou que era uma política da empresa pedir para as pessoas se desligarem aos 60 anos, chamada aposentadoria compulsória. Só que aquilo, para mim, foi um absurdo, porque eu falava assim, aquelas pessoas estão me ensinando. Ele está lado a lado comigo, trabalhando junto comigo. Como assim ele precisa ir embora para casa? E eu fui conversar com alguns e percebi que o network dessas pessoas não era muito diversificado, porque ele construiu muitos amigos dentro daquela organização. Então, ele teria dificuldade de ser apresentado para uma outra organização para continuar trabalhando com tudo aquilo que ele sabia. E eu pensei, naquela época, tá bom, mas eu estou num grande banco, essa pessoa sabe muito. Por que ela não pode ajudar uma pequena ou média empresa com esse conhecimento que ele tem? Então, em 2008, eu abri uma empresa chamada Talento Sênior, só que não era o momento de mercado ainda. Por quê? Eu fui pedir ajuda no Sebrae para chegar naquelas pequenas e médias empresas, mas eu não conseguia alavancar, não conseguia chegar em muitas, era um pouco dificultoso.
E porque a legislação trabalhista não permitia o PJ como hoje se permite. Porque eu sempre pensei assim, o sênior numa empresa pequena ou média, ele não precisa trabalhar todos os dias da semana. Com o conhecimento que ele tem, ele vai lá, atua 2 dias na semana, já resolve o problema. E ela consegue pagar um cara super qualificado. Por quê? Porque ele vai ficar 2 dias na semana, outra empresa paga o outro dia, outra empresa paga os outros 2 dias, e assim vai. Bom, naquela época eu engavetei a ideia, né? Investi numa outra sócia minha, que teve uma ideia maravilhosa, que é a Carol da Talento Incluir. Ela cresceu num outro modelo. E, na pandemia, nós resolvemos juntas que era hora de retomar Talento Sênior. E no mesmo contexto. Então, assim, enquanto está todo mundo tentando que as grandes empresas, de fato, continuem criando oportunidade de carreira para os sêniors, eu vou trabalhar com o fato. O fato é que os sêniors estão saindo das grandes empresas. E um monte de startup, pequena e média empresa, precisa do conhecimento dessas pessoas. Então, a Talento Sênior faz o match entre o conhecimento de um sênior com uma startup ou pequena e média empresa que precisa daquele conhecimento. Então, um exemplo, por exemplo, é um CFO. Tem muitas empresas pequenas que acham que elas não podem pagar por um cara super qualificado para fazer a parte financeira delas. Eu falo, pode, paga 1 dia na semana. Paga 2 dias na semana. E eu te apresento um cara que foi CFO de um super banco e que sabe resolver o seu problema em poucas horas. Então, a gente tem o primeiro caso, por exemplo, do Antônio Abad, que eu sempre cito, que antes do Natal ele não estava trabalhando em nenhuma empresa e agora ele está em 4 startups. E não só, para ele ir para a 5ª, o que ele fez? Contratou alguém. Então, ele próprio virou uma pequena empresa, porque agora ele contratou um operacional para ele poder ainda estar em mais empresas. Então, é isso que a gente vai fazer, potencialmente com 5 milhões de sêniors super qualificados. Galera, olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. Né? A gente, quando olha a realidade, todos nós se sentimos incomodados. Né? A gente, poxa, tem alguma coisa ali que nos incomoda. Essa questão que nos incomoda é o primeiro passo do DNA do empreendedor. Eu falo para os meus alunos, né? Esse DNA está no ser humano. O ser humano, na sua história, ele sempre foi empreendedora. E aí, o passo seguinte é você tentar entender como eu soluciono isso. Então, o que a Talento Sênior, né, ela identificou uma coisa incrível. A gente tem competências. Quando eu olho para cada um de nós, e quando eu me olho no espelho, eu também me acho o máximo, né? Eu digo o seguinte, poxa, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente tem vivência, mas essa sociedade ela é cruel porque chega num determinado momento e passa uma régua. E aí eu falo para as pessoas que estão fora do mercado, quando estão deprimidas e chateadas, isso não é um problema pessoal seu, não é um problema estrutural. Então, a gente tem que separar o A do B e entender que esse conhecimento que está em cada um de nós, que eu estou vendo em vocês aí, essa competência, a sociedade precisa, independente da idade. Aquela frase maravilhosa, né, para a gente brincar e guardar no coração. Que idade vocês teriam se não soubesse a idade que tem? A gente tem todas as idades. E aí o que acontece? Poxa, como é que eu faço? Né, de um lado, eu sei que tem essas competências todas aí disponíveis e ávidas por um bom problema. Do outro lado, eu tenho pequenas empresas que a gente denominou de startups, que querem crescer, que querem entrar nesse mercado, mas não têm essas competências. Aí a nossa amiga aqui, com essa solução maravilhosa da Talento Sênior, ela quer juntar essas pequenas startups que querem crescer, que querem conhecer esse mercado, que precisam da experiência de um bom cara que tenha vivenciado a área financeira, que é o CFO que ela falou, ou então alguém que tenha vivenciado numa área de RH, ou que tenha vivenciado uma área de vendas. Como é que a gente faz esse match? Então, esse é o grande desafio deles, independente da idade. Isso é maravilhoso. Então, eu vejo uma solução, eu vejo uma startup que está focada nesse mercado e, acima de tudo, é uma solução que tem um impacto social muito grande. Falando isso, eu vou pedir mais uma salva de palmas que ela merece. Legal! E aí, galera, por que eu estou assim, pontuando isso? Para que cada um de vocês se veja também, né, na possibilidade de ser um empreendedor. Montar um negócio é maravilhoso, né? Montar um negócio não é uma coisa
fora do nosso propósito. E aí vem aquela questão. Nessa sociedade, muita coisa mudou e continua mudando. A gente tem que adequar as pessoas com as novas tecnologias, independente das idades. Eu tenho uma casa, a Casa das Orquídeas, que eu já convidei todos vocês. Quando os meus sobrinhos chegam lá, eu acho maravilhoso. Quando o meu sobrinho de 10 anos tem uma série de dificuldades de usar uma tecnologia maravilhosa, que era aquela máquina de datilografia, né? Eu adorava a máquina. Eles não sabem usar, não sabem, aí tem dificuldade, aí eu sento com eles, dou uma aula para eles. Mas, por outro lado, né, temos várias pessoas sênior que têm dificuldade também de usar boas tecnologias, né? Porque as tecnologias mudam numa velocidade impressionante. Eu estou diariamente, Fernando, tendo que me reciclar, porque não para na velocidade. Aí, analisando esse problema, identificando esse desconforto, alguém traz uma ideia incrível. Não fui eu, foi a nossa amiga Vivi. Vivi, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou feliz que eu estou vendo algumas alunas minhas aqui na plateia. Obrigada, Fernando, por me convidar para esse bate-papo aqui com dois empreendedores incríveis e que eu admiro muito, né? O Fernando estava falando um pouco sobre a questão do incômodo do empreendedor. Eu acho que comigo foi parecido, né? Acho não, tenho certeza, né? Eu sempre fui uma inconformada com várias questões e quando a minha avó veio da Itália em 1954, construiu a base da família do que temos hoje aqui, né? E quando ela precisou parar de trabalhar, e estou falando de 80 anos, tá? Ela trabalhou até quase 80 anos. Ela precisou parar e, para ela, foi muito difícil esse momento de parar de trabalhar, né? De ficar sozinha em casa, de não ter companhia para as coisas, porque ela era muito ativa, muito ativa. Então, eu, nessa época, estava empreendendo, né? Eu tinha passado por grandes empresas, estava empreendendo pela primeira vez, era um outro negócio, né? Era uma agência de comunicação e marketing, e aí eu comecei a visitá-la em horários que eu normalmente não visitava, né? Uma quinta-feira à tarde, se eu tinha um espaço na agenda, uma terça-feira de manhã, eu acompanhava a sessão de fisioterapia dela, e eu a via muito sozinha e se sentindo muito solitária, né? Eu falei, pô, isso aqui não está legal, né? Não é possível que não tenha uma empresa que resolve esse tipo de problema, né? E aquilo ficou na minha cabeça e foi ficando. Quando eu estava num MBA de inovação, na FIAP, eu tive que montar uma startup lá. E esse sentimento dentro de mim, com a minha avó já mais adoecida, ele aflorou e eu procurei parceiros para montar o que viria a ser a Mais Vívida. Num primeiro momento, a gente pensou num marketplace de serviços e produtos para idosos, né? Pensando nas pessoas que não têm serviços desenvolvidos para elas. Mas quando a gente foi, em 2018, eu estou falando, né? 4 anos atrás, quando a gente foi ao mercado procurar soluções para esse marketplace, não tinham tantas soluções dedicadas ao público que você falasse assim, pô, eu vou conseguir popular essa plataforma, né? A lógica do marketplace é esse equilíbrio entre a oferta e a demanda. Para quem não sabe, marketplace é uma loja virtual com diversos tipos de serviços ou produtos. Né? Por exemplo, vocês devem usar muito o Mercado Livre. Mercado Livre é um marketplace. Né? Então, a gente foi a campo entender o que poderia ser feito. E a gente percebeu que não haviam soluções suficientes para esse público. Então, a gente voltou para casa, refinou, fez um novo trabalho de validação e despertou na gente, através da pesquisa com jovens, essa necessidade de conectar jovens e idosos. O DNA da Mais Vívida vem da intergeracionalidade, né? A gente falou, poxa, você tem mais de 30% de jovens desempregados no Brasil, muitos idosos morando sozinhos, acho que é 15% da população de idosos no Brasil, né? E que estão passando o que minha avó estava passando lá atrás. Como é que eu conecto, faço um match entre essas duas pessoas, a gente chama de match, isso em inglês, que é combinar, né? De forma que eu promova um encontro que gere bem-estar e qualidade de vida para as duas partes. Né? Então, começamos assim, em 2019, prestamos vários serviços nesse momento da primeira fase. Não era só a tecnologia, a gente tinha outros serviços. Só que, naturalmente, o serviço de inclusão digital e de ensinar, aprender a usar o celular, o computador,
acabou sendo o mais requisitado pelos nossos clientes, né? O mais requisitado. E a pandemia aumentou essa necessidade, né? No sentido de que todo mundo ficou isolado e precisava usar mais as redes sociais, né? Teve uma oscilação muito grande em usuários de internet 65+, acima de 65 anos, durante a pandemia, né? Então, a gente resolveu focar 100% na inclusão digital no ano de 2020, e hoje a gente atendeu já aí mais de 5.000 alunos, ensinando o uso do celular, do computador, de ferramentas digitais dentro de casa, ou uma Smart TV, muitas vezes, né? Algumas coisas diferentes. Uma Alexa que você tem ali, que conversa com você, que automatiza a sua casa, né? E hoje a gente tem essas aulas em vários formatos. A gente tem aulas online, né? Tem aulas presenciais também, e elas podem ser particulares ou podem ser dadas em grupo também. A gente tem uma agenda de aulas em grupo. Então, querendo conhecer melhor o nosso serviço, @maisvivida, sem acento, para poder achar no Instagram, @mais_, que é o risquinho embaixo, Vivida. E conheçam a gente lá, escrevam para a gente, que a gente marca aí um bate-papo, tá bom? Pessoal, olha que interessante, né? Depois vocês vêm todos aqui no palco para abraçar minha amiga, pegar o cartão dela, entendeu? Porque isso é maravilhoso. O que ela nos traz? Ela diz, né? Ela traz para a gente o seguinte: há uma necessidade, uma demanda de pessoas que querem aprofundar, melhorar, usar a toda essa educação digital. E aí o que é interessante, né, que a gente entra, aí você vê que a sociedade entra com preconceito, né? Chegou numa idade, você não sabe mais usar o digital. Aí eu pergunto, né, outro dia eu estava dando uma entrevista e dizia o seguinte: me diga uma pessoa que tem mais de 5 anos de experiência em Pix. O Pix é recente, né? Me fala um cara que tenha muita experiência profunda, vertical, em metaverso. Acabou de sair. E como o metaverso, como o Pix, como uma série de novas tecnologias, a gente vai ter várias. Então, a gente já sabe que em 2050, olhando para 2022, a gente vive num momento que vai ter uma revolução geral na área das novas tecnologias. A entrada do 5G vai virar todo mundo de cabeça para baixo, independente de idade. E aí todos nós vamos ter que reaprender a aprender a tecnologia. E não é um problema localizado. Então, o que a Vivi traz para nós é, olha, há necessidade de vocês aprenderem melhor tecnologia, aqui tem uma porta excelente. E aí a gente passa para o nosso amigo Fábio. O Fábio traz uma solução incrível, que aí ele começa a mexer com algo que nós achamos e sempre achamos, né? Como é que nós somos cruéis, né? Dependendo da coisa, a gente já joga num determinado canto e fala, é dali. É jogos, games. Games é para garotada, games não é para gente adulta, game não é para gente sênior, para os maduros. E aí ele resolve quebrar com isso. Ele resolve trazer um novo modelo, ele resolve avançar o sinal para poder trazer uma solução diferenciada. Lembrando que a coisa mais apaixonante, isso está dentro de nós, pessoal, esse DNA, né? Independente da idade, a coisa mais gostosa quando você está empreendendo é você trazer um novo. E aquele novo radical, aquele novo que muda, todos nós temos esse pensamento. É só imaginar, né, que todo prêmio Nobel ele não repetiu o status quo, né? Ele tentou pensar algo novo. É isso que a gente pensa. É isso que o Fábio traz para a gente. Fábio, por favor, mostra aí para nós a sua grande descoberta. Obrigado, aumentou a expectativa agora do que eu faço. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todas, a todos. Só comentando um pouco da minha história, em 2014, eu comecei a ensinar, eu abri a SGame, que é a International School of Game, como uma escola de desenvolvimento de games para crianças. Só que eu queria algo diferente. Eu falei, eu não quero só ensinar game, eu quero ensinar que as crianças aprendam videogame com alguma coisa a mais. Então, a gente começou a ensinar com os videogames as crianças a trabalhar mais planejamento, trabalho em equipe, raciocínio lógico, concentração e socialização. Tudo que hoje a gente fala que é possível e é preciso para uma promoção da saúde e prevenção do Alzheimer.
Foi aí que, em 2015, eu comecei a estudar um pouco sobre o Alzheimer. E, sim, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas mais velhas, meus avós, meus tios, meus pais. E a gente começou a ver, em 2015, um aumento de casos de Alzheimer. Eu comecei a estudar e ver e falar assim, poxa, eu tenho alguma coisa na mão que é para criança, mas será que se eu aplicar isso em idosos vai dar certo? Eu comecei a estudar, fui para reuniões da Abras. A Vera não está aqui, a Vera foi presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, e eu falo que ela é uma das minhas mentoras, fiquei o dia inteiro conversando com ela, para entender o trabalho que a Abras faz com os familiares para tratarem o Alzheimer, né? Tratarem as pessoas e conviver com as pessoas que têm Alzheimer. E eu comecei a ver, falei assim, nossa, eu acho que o nosso projeto pode ajudar os idosos. Eu comecei a fazer um piloto com 14 idosos lá na Unicamp. A gente tem um programa chamado Universidade. Eu comecei a fazer um estudo, falei assim, eu vou colocar esse estudo, apresentei para o reitor da Unicamp, ele falou assim, nossa, você vai ensinar idoso a desenvolver videogame? Não era nem jogar, é desenvolver. Tá, você acha que dá certo? Tenta aí. Eu coloquei lá, foram 14 alunos. Os 14 entraram na sala, Fernanda, assim, falaram que tem um negócio de game aqui para idoso, eu não sei nem o que é. A gente vai jogar? Eu falei, não, vocês vão desenvolver. Ah, você tá louco, imagina, não vai dar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, é um teste, vocês vão ser minhas cobaias, e a gente vai ver. Se daqui 3 meses eu não conseguir ensinar vocês me xingam, falam, tira do programa, faz qualquer coisa, mas eu preciso que vocês tentem. E a gente começou a fazer, e eu vi que em 6 meses eu consegui ensinar os idosos a jogar, a desenvolver o videogame. A gente fez uma roda lá, quando termina o programa, eles colocam as exposições, que a gente faz exposição de trabalho, a gente colocou lá 14 equipamentos com 14 jogos diferentes, que os idosos tinham desenvolvido. E daí começou a vir muita gente falar assim, nossa, isso é difícil. E falava para mim, o professor é ele. Eu falei assim, não, faz o seguinte, fala com quem desenvolveu. E daí eles iam perguntar para os idosos. Os idosos falavam assim, isso é muito difícil. Nossa, você não imagina como é difícil. Mas olha o jogo que eu fiz. Daí todo mundo, nossa, você que fez. Foi, mas é difícil, hein? Mas você tem que ficar aí direto, não pode faltar. Tá bom. Resultado, no semestre seguinte, de 14 alunos, a gente foi para 50. Fez já 2 turmas e aumentou. Daí eu falei assim, poxa, é uma coisa que parece legal, parece interessante, mas será que serve para uma prevenção mesmo do Alzheimer? É muito, muito querer falar, o Fábio falou que serve. Não dá. A gente entrou com o projeto, eu me juntei com vários especialistas, e a gente entrou com o projeto na FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, no programa PIP, Programa Inovativo para Pequenas Empresas. Para vocês que estão começando, é um ponto muito importante. A FAPESP ela dá um valor de R$200 mil para você fazer a pesquisa, para você provar que aquilo funciona ou não. E a gente conseguiu essa verba, conseguiu contratar os pesquisadores, fizemos e conseguimos chegar numa conclusão que o nosso programa ajudou na memória, concentração e melhorou a qualidade de vida. Ponto. Eu falei, nossa, não é o Fábio mais. A gente tem um programa validado. A gente foi matéria na Science Magazine falando que era a primeira empresa brasileira a ensinar idosos a desenvolver videogame para a prevenção do declínio cognitivo. Daí a gente já não fala mais de Alzheimer, a gente fala de declínio cognitivo, porque o Alzheimer é um tipo de demência. Se vocês souberem, assim, 7% dos idosos no Brasil têm Alzheimer. Isso já está mais de 2 milhões de pessoas, e isso vai crescer. Então, eu comecei a pensar, falei assim, nossa, a gente tem um negócio que pode ajudar, só que tudo por computador. Como que a gente faz isso para atender toda a população brasileira que não tem computador? Em 2018, a gente entrou com o projeto na FAPESP, na fase 2, e a gente foi aprovado para desenvolver hoje, que é o aplicativo Cérebro Ativo, que está disponível para celular, tanto Android quanto iOS, para dar esse treinamento para as pessoas para a promoção de saúde. E assim,
mais um ponto. Nossa, 2020 nós lançamos na pandemia. Assim, caos. Perdemos todos os alunos presenciais e entramos na pandemia. Ponto. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Diversidade da cidade de São Paulo chamou a gente para ajudar os idosos a aprenderem a mexer em celular. Nós fizemos tudo isso. E assim, o programa hoje, a gente falou assim, estamos online, estamos presenciais, e como a gente faz para expandir isso? Nós criamos um modelo de licenciamento onde nós precisamos de pessoas microlicenciados, por isso a gente está no Sebrae, junto com eles, para que o microlicenciado leve a nossa metodologia para cada cidade e ganhe junto com a gente. Daí todo mundo fala, pré-requisito, né? O que precisa? Primeiro ponto, gostar de trabalhar com idoso. Segundo ponto, não tem, a partir daí é com a gente. Obrigada, gente. Legal. Bacana, né? Muito legal as histórias, né? Histórias e histórias que foram contadas e a gente vai contar cada vez mais. Mas pegando um detalhe de cada um deles, mais do que o Fábio nos colocou, olha que interessante como todos nós, né? E aí eu convido vocês a ficarem bem ligados com essa questão que a gente está chamando, e nem todos nós estamos tão conectados com isso, que são as startups. Essas pequenas empresas da sociedade digital, né? Guarda isso na memória 2, no coração, dá uma olhada o que é isso. São soluções que a gente vê e rapidamente a gente tenta colocar aí no mercado, fazer crescer. O que a startup tem de interessante que cada um de nós aqui colocou? É a vontade de empreender, é a vontade de apresentar uma solução para um determinado problema e é a velocidade de acompanhar as mudanças. O que a gente coloca nas startups é a questão da mudança rápida, a gente chama de pivotar. Estou caminhando, não deu certo, muda para cá, muda para lá, mas o problema eu mantenho. Aí o que o Fábio nos coloca é que cada um de vocês, eu que estou diariamente conversando com as startups, orientando startups, mentorando startups, o que eu sinto falta? Eu sinto falta do conhecimento de vocês. Eu sinto falta de, por exemplo, quando o Fábio diz, será que essa solução funciona? Aí a gente vê uma garotada, nada contra a garotada, muito pelo contrário, que tenta trazer uma solução, mas não tem a vivência que a gente tem do mercado sênior, por exemplo. Aí vocês são fundamentais de estarem juntos e falar, olha, isso aí não vai funcionar. Eu sou o cliente, não é isso que a gente quer. Então, quando eu faço uma avaliação de startups, eu tendo a convidar pessoas para ficar na banca. E o mais interessante, essas pessoas me dizem, Fernando, eu não tenho experiência. Eu falei, não, o que eu quero é a sua experiência de vida, né? Esse seu olhar adequado. Então, o Fábio nos traz, poxa, eu quero mexer com game para um público sênior, o quanto que isso está ajustado ou não, aí ele vai fazer uma pesquisa, essa pesquisa ele vai conversar com esse público e esse público vai dar esse feedback. Imagina o quanto não é valioso para nós termos vocês juntos de nós dizendo, olha, anda mais para a direita ou anda mais para a esquerda, porque essa necessidade é o que nós queremos. Então, é assim que as startups vão crescendo, vão avançando cada vez mais. Aí eu vou fazer uma pergunta para os três e vou pedir licença para me retirar. Ficaremos aqui, né, o piloto sumiu. É claro que antes de eu sair eu vou pedir uma salva de palmas para mim mesmo, que eu adoro, mas não está na hora ainda, calma. Eu adoro salva de palmas, né? Eu fiz aniversário dia 21 de setembro. Isso aí. Eu fiz, dia 21 de setembro, eu fiz meu aniversário, uma festa maravilhosa. E para não correr nenhum risco, eu ainda fiz uma festa surpresa para mim mesmo, para não esquecerem, né? Então, eu vou sair daqui a pouco. Mas o que é interessante, né? Para cada um deles aqui, a pergunta que eu colocaria é o seguinte. Olhando para essa plateia maravilhosa, esse grupo que está conosco aqui sábado à noite, valorizando o nosso bate-papo, como nós poderíamos utilizar cada um deles, né, nessa visão das startups, no desenvolvimento do seu negócio, Juliana, no desenvolvimento do seu negócio, Vivi, no desenvolvimento do seu negócio, Fábio. E, além disso, né, a gente pensar, né, como nós podemos instigar as pessoas também a serem empreendedores, né? Vocês fizeram essa jornada, não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, mas é uma jornada cheia de paixão.
Então, passa isso para o grupo, mas eu preciso sair, senão o avião vai embora. Eu estou saindo. Então, pessoal, quando eu levantar, eu vou fingir que eu nem estou olhando para vocês, vocês podem bater palma, que eu vou me sentir super orgulhoso. Vocês veem que missão difícil substituir o Fernando, né? Tchau, Fê. Boa viagem, boa viagem. Esse é o carioca que começa a apresentar e vai embora, né? Vocês sabem que, assim, entre os clientes da Mais Vívida, o que eu tenho observado de comportamento, que eu acho que talvez reflita aqui entre vocês também, muitos empreendedores, muitos profissionais autônomos, muita gente que se vira de casa usando a tecnologia, né? E o nosso papel é apoiar essas pessoas, apoiar vocês, usando celular, usando computador, usando as redes sociais para colocar o seu negócio, o seu serviço à vista, né? Na vitrine, para que todos vejam. Existem 5 bilhões de pessoas hoje conectadas no Facebook no mundo. Não é entregando cartão na rua que vocês vão conseguir tantos clientes. Então, essa mudança de mindset e de como a gente usa ferramentas digitais para divulgar os negócios de vocês é um conteúdo que a gente tem cada vez mais trazido para as nossas aulas. E pensando em aproximar mais ainda o nosso produto de vocês, a gente faz todo ano de 1 a 2 baterias de pesquisas para investigar se o nosso produto está refletindo a necessidade de vocês. Tá legal, não está legal, o que pode melhorar? Então, se alguém também quiser se disponibilizar a participar dessas pesquisas e ganhar uma aula cortesia, a gente pode procurar a gente, que a gente vai fazer uma bateria, acho que até daqui 2 meses, perto do finalzinho do ano, e vamos precisar de muitas pessoas para isso. Inclusive porque tem aparecido gente cada vez mais jovem para fazer as nossas aulas. A gente está falando... Eu comecei atendendo 65+, puxei para 60, aí os 55 começaram a procurar a gente, e eu já tenho aluno de 43 hoje, que é a minha idade. Então, eu cheguei à conclusão que não é uma questão de idade, é uma questão de que conhecimento você precisa ter para um determinado objetivo. E a gente está aqui para ajudar, trocando esse conhecimento. Então, contem com a gente aqui da Mais Vívida. Bom, como eu falei, a gente criou um modelo de licenciamento para os 60+, 50+, 40+, porque daí já falaram que né, Ari, que não era 60+, que tinha que... E as pessoas com mais de 50 que querem trabalhar. A gente criou essa metodologia facilmente replicável, mas que precisa de muito treinamento. E a gente colocou nisso nos games para a gente levar para toda a cidade, para todas as cidades. E a gente precisa dessas pessoas, e as pessoas que querem empreender nesse mundo novo, podem entrar em contato, porque eles vão receber o treinamento, vão ser um licenciado e vão poder trabalhar com a gente. Calma. É o Cérebro Ativo, meu contato, que assim, a gente vai passar os contatos, a gente vai estar aqui, tá? Dar os contatos, mas entrando em isgame.com.br, tá lá, o aplicativo chama Cérebro Ativo, é só baixar, mas senão eu vou ficar fazendo propaganda, tem mais aqui, assim. Mas o importante, a gente vai estar aqui, tá, gente? Nós vamos estar aqui do lado, vocês podem pegar nossos cartões, tanto meu, da Vivi, da Ju, mas importante, assim, principalmente quem quer empreender, não entre de cabeça. Primeiro veja se você gosta desse mercado. Uma coisa eu sou idoso. Você gosta de conversar com os idosos? Você tem paciência? Não vai fazer igual uma possível licenciada que eu recusei, que ela veio, eu contei a história agora, né? Ela falou assim, poxa, eu quero porque eu ensinei minha mãe e ela aprendeu super rápido. E o seu pai? Nossa, meu pai é uma anta, não aprendeu nada. Eu olhei e falei assim, se ele é uma anta, e você? Como que você vai trabalhar isso com outras pessoas? Esquece, desculpa, não é o seu perfil, não vai dar certo, e não dá. Então, assim, primeiro, pensem no que vocês querem fazer e se vocês gostam disso, porque vai ser um negócio, principalmente para os 60+, tem que ser um negócio prazeroso.
Eu falo que assim, eu me divirto, eu dou risada em todas as aulas com o pessoal e saio quase chorando, às vezes, de coisas que a gente aprende. Mas você tem que estar aberto a isso. E eu não vou falar que tem 1 minuto e 20 e a Ju tem que falar. Ju. Eu e a Vivi pensamos aqui, já que o moderador foi embora, alguém quer fazer alguma pergunta? Pronto. É porque quem está em casa não consegue te escutar. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta para você, direcionado a como você falou, chega um momento, já passei por isso no trabalho também, trabalhei numa grande empresa, Porto Seguro, e eles também têm esse programa, né, de olhar para um lado, olhar para o outro, e meu chefe, naquele momento, ele se tornou inapto, né, que essa é a palavra do exame médico, né, você está apto ou inapto, então, naquele momento, ele não precisava mais ir trabalhar, né, com a idade que ele tinha, ele é meu chefe, meu gestor, meu braço, minha dupla. E a minha pergunta é se você trabalha em todos os segmentos. Vocês abriram para diversos segmentos ou só para uma área, como você falou, de bancos, tudo? Não, a gente abriu para todos os segmentos, porque assim, é a startup que vem e me dá um desafio. E o que eu falo é assim, eu falo para as startups, para as empresas, não me procura se você tem uma vaga. Se você tem uma vaga, você já tem uma pessoa full-time que você quer, já pensou. É quando você tem uma dor. Então, você tem um problema, você quer resolver, então, nossa, não consigo fazer processo orçamentário, não sei como paga a comissão, ou putz, quero melhorar minha logística, estou com muita reclamação de cliente, seja a dor que for. Aí eu coloco a dor aqui para os nossos sêniors, está cada vez mais assim. E aí eles levantam e falam, eu sei resolver essa dor, eu tenho como resolver essa dor, eu tenho esse conhecimento. E a gente coloca os dois para conversar e faz match. E eles que fecham a negociação, se vai trabalhar full time, se vai ser por um projeto, se vai ser um tempo até resolver aquela dor. Então, a dor a gente não tem como prever, seja o que vier. E tem sênior para todo tipo de dor. É isso que eu acho mais interessante. Encerramos. Eu vou pedir, na verdade, com muita gentileza, as considerações finais de você, por conta do nosso horário aqui, para a gente encerrar. Inclusive, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e pela Rede Vida. E aí, peço também, se vocês tiverem um pouco mais de tempo, que vocês atendam eles depois da gente encerrar a nossa gravação. Tá bom? Bom, estou lá em www.talentosenior.com.br ou em qualquer lá no LinkedIn. Todo mundo que me procura no LinkedIn pode marcar um horário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou por lá, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui e por vocês estarem engajados em continuar trabalhando, ativos. Não estamos falando de emprego, estamos falando de trabalho, tá bom? Acho que para fechar, eu já dei o Instagram nosso, né, que é o @mais_vivida, o site é maisvivida.com.br, e a gente tem um aplicativo também, web, que ele não precisa baixar em nenhuma store, é bem fácil, é só colocar na barrinha de endereço do navegador, app.maisvivida.com.br, funciona super bem no celular. Mas acho que, em termos de consideração final, acho que eu queria dar uma dica aí para quem está empreendendo, né? Eu acho que tem 2 ou 3 pilares aí importantes para quem tiver com vontade de empreender ou que está empreendendo nessa altura da vida, né? Eu comecei a empreender agora com 40 anos também. E o que eu percebo é que uma coisa que o Fábio trouxe na fala dele, a Juliana trouxe, eu trouxe, esse incômodo que existe dentro do empreendedor, se vocês encontrarem ele, se agarrem nele, porque é algo que move você, inclusive nos momentos de dificuldade. Porque empreender não é só brilho, né? Tem as dificuldades também. Tem que ter um bom planejamento financeiro, tem que ter sócio, porque é difícil fazer sozinho também as coisas, né? Então, você tem que montar um plano de verdade, é uma missão, né? Então, você tem que encarar isso como uma missão. Quais são os elementos que esse plano tem que ter? Mas o fundamental é essa fagulha aqui dentro. Porque quando você se pega numa situação de dificuldade, é ela que vai fazer você levantar da cama e falar, eu vou em frente porque eu acredito nisso. Então, deixo aqui essa mensagem para quem estiver persistindo aí no empreendedorismo. Tá? Estamos estourando horário. Obrigado, gente. Eu falei dos licenciados que podem. A gente tem trabalhos com prefeituras, como a Prefeitura de Santos, no Parque Tecnológico, onde a gente pode que os empreendedores que são de uma instituição, fundação, também sejam parceiros para a gente atender outras cidades. Depois eu passo todos os detalhes,
Meu contato, ota.fabio@isgame.com.br ou isgame.com.br. Vocês vão poder acessar lá e ver e baixar o nosso aplicativo Cérebro Ativo. Só encerrando, posso fazer só uma coisa? Okay. Quem tem mais de 70 anos e nasceu no dia 1º, que é hoje, 1º de outubro, dia do idoso? Tem alguém que nasceu no dia 1º? Não. Nasceu no dia 1º? Tem alguém com mais de 80 anos? 80 anos? Elisa, faz favor. Você nasceu 80 anos. A gente vai dar... Pode encerrar, mas a gente vai dar um livro que eu escrevi sobre gestão estratégica. Obrigado. Nós agradecemos muito as informações e a participação de todos e chegamos ao final dessa programação aqui no Auditório Vermelho. Mas a Longevidade Expo mais Fórum continua lá fora até às 20 horas, com várias atrações, atividades e um show imperdível no final desse evento. Não percam. Agradecemos imensamente a participação de todos aqui na plateia presente em São Paulo, a sua audiência em casa, nos clubes, nos shopping centers, acompanhando a nossa programação, nos canais de evento no YouTube. Muito obrigada a todos, boa noite, boa volta. Aproveitem o evento. Até mais.